A manhã começou diferente. O céu estava nublado, mas ainda tinha uma claridade suave, como se o sol estivesse tentando furar as nuvens. Helena tomava café na cozinha, com o rosto cansado de quem dormiu mal, mas com um olhar sempre doce quando via o filho. Gabriel desceu as escadas com passos apressados, usando sua mochila azul gasta, que ele carregava para todo lugar. Seus olhos brilhavam. Ele gostava das manhãs. Gostava de sentir que o dia tinha possibilidades novas. "Bom dia, mãe." "Bom dia, meu amor." Helena respondeu, arrumando o cabelo dele. "Hoje você entrega as doações, tudo bem? Deixa na caixa da associação, como sempre." Gabriel sorriu orgulhoso. Ele amava essa tarefa. Não era apenas levar roupas ou alimentos, era sentir que estava fazendo algo que importava. Helena entregou a sacola para ele. Tinha roupas, alguns brinquedos que uma vizinha havia doado e um bilhete carinhoso escrito por ela. "Para quem precisa, com amor." Gabriel segurou a sacola como se fosse uma missão importante. "Eu vou fazer certinho, mãe." "Eu sei que vai." Ele saiu para a rua. O vento era leve, trazendo um cheiro de pão fresco de uma padaria que ficava no fim da rua. Gabriel gostava daquele cheiro. Fazia ele sentir que o dia ia ser bom. Só que ele não imaginava que seria um dia que mudaria tudo. No caminho para a associação, Gabriel reparou em algo que sempre chamava sua atenção. Pessoas precisando de ajuda. Era como se seus olhos buscassem isso. E ali estava, uma senhora tentando carregar 2 caixas enormes para fora de uma caminhonete velha. Ela tremia de cansaço. As caixas estavam mal equilibradas e parecia que a qualquer momento iriam cair. Antes que o primeiro curioso pudesse se aproximar apenas para olhar, porque muitos fazem isso, olham, mas não ajudam, Gabriel correu. "Moça, eu ajudo. Eu posso ajudar, tá?" A senhora, surpresa pela iniciativa, forçou um sorriso. "Ah, muito obrigada. Eu realmente não estou conseguindo." Ela tentou explicar que eram produtos artesanais de vidro, que ela venderia na feira para completar a renda. Mas antes que pudesse terminar a frase, Gabriel já estava segurando a caixa. Era pesada, muito pesada. Mas ele não quis mostrar fraqueza. Queria ajudar. Sempre queria. "Eu consigo." Ele deu um passo para trás, tentando se equilibrar. A caixa escorregou um pouco das mãos dele, mas ele fez força, tentando segurar. Foi aí que aconteceu. Numa fração de segundo, a borda da caixa bateu na quina da caminhonete, perdeu o equilíbrio e... crash! Um estrondo assustador ecoou pela rua. Vidros se espalharam pelo chão. Uma pequena nuvem de poeira subiu. A senhora arregalou os olhos, levando as mãos à cabeça. Não, isso não. Esses eram meus produtos para a feira." "Desculpa." Gabriel sussurrou branco, engolindo seco. "Eu só queria ajudar." Um homem que observava de longe deu risada. "Meu Deus, olha aí. Foi pedir ajuda para quem não tem jeito." Outro murmurou. "Coitado. Mas devia ter deixado a senhora fazer sozinha." A senhora estava nervosa demais, desesperada demais. "Você não entende. Isso era minha renda da semana. Você destruiu tudo." Gabriel deu um passo para trás. Sua garganta fechou. Ele tentou pegar alguns pedaços do chão. "Eu posso limpar." "Não toca! Já fez estrago demais!" A senhora gritou. E aquele grito doeu mais do que qualquer queda. As pessoas cochichavam, apontavam, olhavam com impaciência. Ninguém realmente entendia Gabriel. Ninguém via que ele só queria fazer o bem. A senhora ligou para alguém desesperada, ignorando completamente o jovem de olhos marejados à sua frente. Ele colocou a mão na nuca, um gesto que fazia quando estava nervoso, e sussurrou, "Desculpa", mais 2, 3, 4 vezes. Mas ninguém respondeu. Ele respirou fundo e caminhou para longe. A praça perto da avenida sempre foi um refúgio para Gabriel. Ele gostava de ver as árvores balançando, de ouvir as crianças brincando, de sentir que ali, naquele espaço, as coisas eram mais simples.
Mas naquele dia ele nem percebeu a beleza da praça. Só queria se sentar, só queria entender por que tudo dava errado quando ele tentava ajudar. Foi então que ouviu um choro. Um garotinho, sentado na quina do parquinho, segurava o joelho ralado. Estava sujo, com o rosto vermelho de tanto esfregar as lágrimas. O coração de Gabriel apertou. Ei, você tá dodói? O menino soluçando assentiu. Dói muito. Gabriel sentou ao lado dele, devagar, para não assustar. Eu posso ajudar, tá? Eu tenho lenço, a gente limpa. Ele pegou seu pacotinho de lenços e começou a limpar o machucado com cuidado. Cada movimento era suave. Gabriel sempre foi cuidadoso com dor alheia. O menino soltou um suspiro aliviado. Obrigado, moço. Mas antes que Gabriel pudesse terminar, uma voz estourou como um trovão. O que você está fazendo com meu filho? A mãe veio correndo, desesperada, com os olhos arregalados. Gabriel congelou. Eu estava só, ajudando. Ela puxou o menino pelo braço. Ajudando? Quem mandou você colocar a mão no meu filho? O menino tentou explicar. Mãe, ele estava limpando. Fica quieto, você não fala com estranhos. Outras pessoas se aproximaram. Algumas olharam com julgamento, outras já murmuravam teorias exageradas. Esse rapaz sempre fica por aqui. Estranho. Hoje em dia tem que ter cuidado. E Gabriel sentiu algo horrível, uma dor que não tinha nome. Um medo que ele não conseguia explicar, uma culpa que não era dele. A mãe se aproximou apontando o dedo para ele. Sai daqui! Some! Antes que eu chame a polícia! Gabriel engoliu seco. Sua visão ficou turva. Ele deu um passo para trás, depois outro, e então correu. Correu como se estivesse fugindo de um monstro invisível. Correu sem olhar para trás. Correu até sentir as pernas queimarem. E quando finalmente parou, estava sozinho. Mais uma vez, tudo o que ele fez foi mal interpretado. Helena já estava preocupada. Ligou 5, 6 vezes. Nada. Decidiu sair de casa para procurar o filho. Depois de quase 30 minutos andando pelo bairro, ela viu a silhueta dele sentada no canto de um banco de praça, curvado, com o rosto escondido entre os braços. Helena correu. Gabriel, meu filho, o que aconteceu? Ele não conseguiu falar no início, apenas chorou. Um choro silencioso, doloroso, sufocado. Helena o abraçou tão forte quanto pôde. Calma, eu tô aqui. E quando ele finalmente conseguiu respirar, disse com a voz quebrada, eu só queria ajudar, mãe. Helena fechou os olhos. Ela sabia, ela sempre soube. Meu amor, algumas pessoas não entendem sua bondade. Mas isso não quer dizer que você fez algo errado. Gabriel não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dela. E Helena tinha certeza de uma coisa. Aquele dia ainda não tinha terminado. E algo grandioso estava prestes a acontecer. A cidade acordava em um ritmo apressado naquela manhã. Carros passando rápido, pessoas andando com café na mão, buzinas, conversas curtas. Tudo parecia acelerar. Mas no meio desse mundo barulhento, Gabriel caminhava devagar, com aquele passo cuidadoso e atento que só ele tinha. Ele observava tudo, os pássaros no fio, o cachorro atravessando a rua, o sorriso tímido de alguém que passou por ele. Para Gabriel, cada detalhe tinha valor. Ele estava indo para o centro comunitário, onde ajudava voluntariamente às terças-feiras. Era um dos momentos que ele mais amava na semana. Helena, sua mãe, caminhava ao lado dele, segurando sua mochila. Lembra, meu filho, disse Helena suavemente. Você está indo lá para ajudar, mas sempre com cuidado. Se alguém falar com você de forma estranha, respira, tá? Gabriel assentiu, com um sorriso grande e sincero. Eu sei, mãe. Eu só quero fazer o bem. Helena passou a mão no ombro dele, com aquela mistura de orgulho e preocupação que só uma mãe carrega quando ama profundamente.
O lugar estava mais cheio que o normal. Tinha uma campanha acontecendo naquele dia, com muitas pessoas entrando e saindo, entregando doações, preenchendo formulários, pedindo ajuda. Gabriel ficou um pouco impressionado com tanta movimentação, mas não deixou seu brilho apagar. Ele respirou fundo e colocou sua credencial de voluntário. "Bom dia, Gabriel", disse uma funcionária chamada Sônia, apressada. "Hoje vai ser puxado. Você pode ajudar organizando os alimentos que estão chegando?" "Posso sim", ele disse animado. Mas, naquele dia, Gabriel não apenas ajudaria. Sem saber, ele viveria um dos momentos mais difíceis e mais marcantes de sua vida. Enquanto separava caixas de alimentos, Gabriel viu uma senhora idosa tentando carregar uma sacola enorme, com muita dificuldade. Ela tremia. Estava quase perdendo o equilíbrio. Sem pensar duas vezes, Gabriel correu para ajudar. "Eu ajudo", disse ele, segurando a sacola para ela. Mas, no mesmo instante, um rapaz jovem que parecia ser o neto da senhora apareceu no corredor. "Ei! Ei!" gritou ele. "O que você está fazendo com as coisas da minha avó?" Gabriel se assustou. Deu um passo para trás, segurando a sacola como se fosse algo perigoso. Eu estava ajudando. Ela estava cansada." O rapaz arrancou a sacola da mão dele. "Me ajudando nada. Era levar embora. Eu vi daqui", disse o rapaz. "Não, eu só queria ajudar." Gabriel tentou explicar, tremendo. A senhora tentou intervir. "Ele só me ajudou, Juninho, calma." Mas o rapaz não ouviu. "Vou avisar na recepção. Isso aqui não pode acontecer." Gabriel ficou pálido. A garganta travou. O peito apertou. Ele nunca tinha sido acusado de algo tão injusto. E aquilo doeu mais do que qualquer palavra poderia expressar. A notícia espalhou rápido demais. Alguém ouviu um pedaço da discussão, outro inventou um detalhe, outro aumentou. Em menos de 10 minutos, já tinha gente olhando torto para Gabriel. "É aquele ali?" O moço falou que tentou pegar a sacola da idosa. "Sério? Mas ele parece tão quieto." "Ah, mas quieto às vezes engana." Essas frases batiam nele como pedradas. Sua vontade de ajudar tinha virado motivo de fofoca, desconfiança, maldade. Ele abaixou a cabeça. As mãos começaram a suar. Ele queria ligar para a mãe, mas não queria preocupá-la. Então ficou ali, tentando esconder o tremor nas mãos. A bondade, naquele dia, parecia ter virado um problema. Tentando continuar o trabalho, Gabriel foi até a área onde as pessoas recebiam cestas básicas. Uma mulher com 2 filhos pequenos parecia confusa, sem saber qual fila entrar. Ele, novamente movido pelo coração, chegou perto. "Posso mostrar onde é?" Mas antes que ela respondesse, um voluntário mais velho gritou de longe: "Gabriel, não se aproxima das famílias sem autorização. Nós já tivemos reclamação aqui." Gabriel congelou. Eu só queria ajudar", disse com a voz trêmula. "Eu sei, mas hoje não é dia para fazer nada por conta própria. Você só está atrapalhando." Aquelas palavras foram um golpe profundo. Ele deu um passo para trás, depois outro, até encostar na parede. Seu queixo começou a tremer. Os olhos ficaram cheios d'água, mas ele os segurou com força. Ele sempre tentava ser forte. Depois da segunda confusão, Gabriel decidiu ficar sentado num canto, sem atrapalhar ninguém. Mas até isso virou motivo para comentários. "Ele não está fazendo nada. Fica só parado. Só dá trabalho." Ele não entendia o que estava acontecendo. Por que fazer o bem estava dando tão errado? Por que ninguém acreditava nele? A tristeza começou a virar dor. Uma dor funda, silenciosa, daquelas que deixam a gente pequeno por dentro. E foi nesse estado que Helena chegou, porque Sônia, preocupada com a situação, resolveu ligar para ela. Quando Helena viu o filho sentado, abraçado aos próprios joelhos, o coração dela se partiu. "Gabriel, o que houve, meu amor?" Ele não conseguiu responder. Apenas caiu nos braços dela e chorou. Chorou como não chorava desde criança.
Chorou de frustração, de injustiça, de vergonha, de medo. Helena segurou o rosto dele entre as mãos. Você não fez nada errado. Nada. Você tem um coração gigante e, às vezes, o mundo não sabe lidar com isso. Gabriel soluçou. Mãe, eu só queria ajudar. Eu só queria fazer o bem. Helena o abraçou forte, como quem tenta proteger o filho de todos os golpes do mundo. O que Gabriel não sabia é que, enquanto ele chorava, algumas pessoas estavam começando a perceber a verdade. A idosa que ele tentou ajudar, indignada com a injustiça, estava na recepção dizendo: ele só me ajudou. Meu neto entendeu tudo errado. Esse menino tem mais bondade que muita gente aqui dentro. Alguns voluntários ouviram. Em outro canto, uma mãe que viu Gabriel tentando orientar a mulher da fila disse: eu vi ele ajudando. Ele não fez nada de errado. As pessoas exageraram. Os comentários negativos começaram a ser corrigidos e a maré começou a virar. Mas naquele momento Gabriel ainda não sabia. Tudo o que ele sentia era dor. A dor de quem queria fazer o bem e foi punido por isso. Amanhã a gente resolve isso, filho. Agora vamos para casa, disse Helena. E enquanto eles iam embora, algo inesperado começava a se formar nos corredores do centro comunitário. Algo grandioso. Algo que mudaria não só o dia, mas a vida de Gabriel. O caminho de volta para casa parecia mais longo que o normal. Gabriel caminhava devagar ao lado de Helena, ainda com os olhos vermelhos e o peito apertado. O vento leve que passava pelas árvores parecia tentar consolar, mas a dor era maior do que qualquer brisa poderia aliviar. Helena, percebendo o silêncio profundo do filho, segurou sua mão. Gabriel, você não é o que disseram hoje, mas mãe, a voz dele falhou. Por que eles não me entenderam? Helena respirou fundo. Mas porque às vezes, meu filho, as pessoas estão tão cheias de pressa, medo, raiva, que não param para enxergar o coração dos outros. Você é luz, Gabriel. Luz irrita quem está no escuro. Ele olhou para ela com um brilho triste. Eu só queria ajudar. E você ajudou. Você sempre ajuda, disse Helena. E isso vai aparecer. A verdade sempre encontra um jeito. Mas Gabriel não conseguia acreditar muito nisso naquele momento. A injustiça ainda latejava dentro dele. Chegando em casa, Gabriel foi direto para o quarto. Helena o chamou para jantar, mas ele disse que não tinha fome. Ela deixou o prato pronto, caso ele mudasse de ideia. Na cama, Gabriel ficou olhando para o teto. As palavras do rapaz, dos voluntários, dos sussurros, todas ecoavam na mente. Ele tentou pegar a sacola. Só dá trabalho. Está atrapalhando. Cada frase era uma ferida. Mas foi aí que aconteceu algo inesperado. O celular dele começou a vibrar. Primeiro uma mensagem, depois outra. E outra. Ele ignorou. Até que Helena bateu na porta. Filho, posso entrar? Pode. Ela entrou com o celular na mão, surpresa. Gabriel, estão te mandando mensagens. Muitas mensagens. Para quê? Ele perguntou, assustado. Para pedir desculpa. Ele se sentou na cama confuso. Como assim? Helena mostrou o celular. E lá estavam os textos. Gabriel, desculpa. Te julguei errado. Eu ouvi a história pela metade. Você só estava ajudando. A senhora contou que você salvou ela de cair. Perdão. Você é um dos voluntários mais gentis que já passaram aqui. Gabriel ficou olhando para a tela, como se não soubesse interpretar aquelas palavras. Mãe, eles entenderam? Estão entendendo, disse Helena, sorrindo com lágrimas nos olhos. Estão entendendo, porque a verdade sempre aparece, meu amor. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Enquanto Gabriel tentava processar tudo, no centro comunitário, a movimentação era intensa. A idosa, a mesma que ele tentou ajudar, estava falando firme e indignada com a coordenadora da instituição. Esse menino tem mais educação e mais compaixão que muita gente que trabalha aqui. Ela dizia, meu neto entendeu tudo errado.
Ele só queria me ajudar, e ninguém aqui defendeu ele. Ninguém. A coordenadora, uma mulher rígida chamada Marta, ouviu tudo com um olhar sério. Ela chamou outros voluntários que estavam presentes na confusão. Alguém aqui viu ele fazendo algo errado? Perguntou. Um ficou sem graça. Outro coçou a cabeça. Até que uma voluntária nova, chamada Clara, disse: Não, Marta, ele não fez nada. As pessoas exageraram. Eu vi ele tentando ajudar a mãe com as crianças. Ele só fez o que qualquer pessoa de coração faria. Marta suspirou. Então precisamos reparar o erro. Foi nesse momento que a ideia surgiu. Vamos fazer algo por ele, disse Clara. Algo público. Ele merece isso. E precisa saber que o bem dele não passou despercebido. E todos concordaram. Depois das mensagens, Gabriel começou a respirar melhor. Ainda doía. Claro que doía. Mas agora havia algo mais. Esperança. Ele pegou o prato que Helena tinha deixado e foi para a mesa. Filho, disse Helena com cuidado. Amanhã, se você quiser, não precisa voltar lá. Podemos descansar, fazer outra coisa. Mas ele a interrompeu com suavidade. Mãe, eu vou. Helena franziu a testa. Tem certeza, meu amor? Tenho. Se eu não voltar, eles vão achar que me machucaram. E eu não quero isso. Eu quero que eles saibam que eu só quis ajudar. Helena sorriu, orgulhosa e emocionada. Você tem uma força que nem sabe que tem, Gabriel. Ele abaixou a cabeça, tímido. É que eu não quero que o mundo deixe de ser bom para mim, mãe. E aquela frase fez Helena engolir seco, porque era verdade. Gabriel ainda acreditava no mundo, mesmo depois de tudo. Gabriel acordou cedo, respirou fundo e colocou sua credencial no pescoço. Quando olhou no espelho, viu um menino ainda machucado, mas decidido. Helena o acompanhou novamente. Mas, diferente do dia anterior, havia algo no ar. Algo que Gabriel não conseguia explicar. Um silêncio diferente, um movimento diferente. Quando chegaram ao centro comunitário, as pessoas começaram a olhar para eles. Gabriel engoliu seco. Mãe, eles estão olhando de novo. Mas dessa vez, não eram olhares de desconfiança. Eram olhares de respeito, de culpa, de admiração. E então, no meio do saguão, algo aconteceu. Clara, a voluntária nova, apareceu com um microfone e chamou: Gabriel, pode vir aqui um instante? Gabriel congelou. Eu? Perguntou. Helena segurou seu braço. Vai, filho. Com passos tímidos, Gabriel se aproximou. E quando chegou ao centro do salão, todos começaram a bater palmas. Aplausos longos, fortes, quentes. O som encheu o ambiente e o coração dele. Gabriel levou a mão ao peito sem entender nada. Clara sorriu. Gabriel, ontem nós cometemos um erro grande, e queremos te pedir desculpas, do jeito mais bonito e verdadeiro que a gente conseguir. E então ela puxou para o centro a senhora idosa, que agora segurava uma pequena caixa nas mãos. Você me ajudou, meu filho, disse a senhora. E graças a você, eu não caí. O que você fez é o tipo de bondade que o mundo está esquecendo. Gabriel sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu só queria ajudar. E ajudou, disse ela. Ajudou mais do que imagina. Aplausos novamente. E foi assim que a verdade finalmente começou a brilhar. Mas ainda faltava o acontecimento mais grandioso. Aquilo que transformaria a confusão em algo extraordinário. No final daquela tarde, o clima na praça estava completamente diferente. O sol já se escondia atrás dos prédios, deixando o céu com um tom alaranjado suave. As pessoas conversavam entre si como se tivessem acabado de testemunhar algo muito maior do que um simples incidente. E, de fato, tinham. Gabriel estava sentado no banco, com Helena ao seu lado,
enquanto Jonas recebia atendimento médico dentro da ambulância que havia chegado logo depois. Ninguém tirava os olhos do jovem com síndrome de Down, que mesmo machucado emocionalmente, mantinha aquele olhar doce e calmo, como se apesar de tudo estivesse em paz. Aos poucos, pessoas que antes tinham o julgado começaram a se aproximar de Gabriel. Primeiro, a senhora do cachorro, aquela mesma que o acusou de forma injusta. Ela caminhou devagar, segurando a coleira com as mãos trêmulas. Meu filho, me desculpa, eu não sabia. Eu pensei, eu fui precipitada. A mulher disse com a voz embargada. Gabriel a olhou com a mesma ternura de sempre. Tá tudo bem. O Jonas precisava de ajuda. Só isso. Ela levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Você é um anjo, garoto. Um anjo. Logo depois, vieram os seguranças do quiosque, envergonhados, cabisbaixos. A gente errou feio com você, Gabriel, disse um deles. Você salvou o menino. Se não fosse você... Helena colocou a mão no ombro do filho, orgulhosa. Meu garoto sempre teve um coração que o mundo ainda não está preparado para entender, disse ela. E enquanto todos conversavam, algo inesperado aconteceu. O pai de Jonas, um homem alto, de expressão forte, aproximou-se. Ele havia sido chamado pela equipe médica e estava ali, desesperado, aguardando notícias do filho. Quando soube que Jonas havia sido salvo por Gabriel, ficou mudo. Olhou fixamente para o jovem e, por um momento, sua boca se abriu sem que nenhuma palavra saísse. Finalmente ele respirou fundo. Eu não sei como te agradecer. Eu só... não sei. Você salvou o menino mais importante da minha vida. Ele estava com medo. Eu só queria ajudar, respondeu Gabriel, mexendo nas pontas dos dedos, tímido. O pai de Jonas se ajoelhou na frente dele, segurando-lhe as mãos. Você é um herói, e todos nós aqui precisamos aprender com você. Algumas pessoas se emocionaram, outras choraram abertamente. Helena levou a mão à boca, sentindo um orgulho tão grande que parecia transbordar pelo olhar. A ambulância ligou as sirenes novamente, anunciando que Jonas seria transportado. O pai do menino olhou para Gabriel. Você quer vir junto para o hospital? Ele vai ficar feliz de te ver quando acordar. Gabriel balançou a cabeça, sorrindo. Eu vou amanhã. Ele precisa descansar. Tá assustado, mas vai ficar bem. O homem assentiu, profundamente comovido. E então, algo grandioso aconteceu. Algo que Gabriel jamais imaginaria. Uma mulher que observava a cena à distância se aproximou. Ela tinha um crachá pendurado. Clara, coordenadora de projetos comunitários. Gabriel, posso falar com você um minuto? Ele se levantou curioso. Eu estava aqui quando tudo aconteceu. Eu vi tudo. E bem, ela respirou fundo. A verdade é que o mundo precisa de pessoas como você. A comunidade precisa de pessoas como você. Helena sorriu, sem entender completamente. O que está querendo dizer? Perguntou ela. Clara sorriu. Eu quero convidá-lo para fazer parte de um novo projeto de mediação comunitária e inclusão social. Um programa para ensinar empatia, convivência, resolução de conflitos. E, Gabriel, eu acho que ninguém melhor que você para inspirar as pessoas. Gabriel arregalou os olhos. Eu? Ensinar as pessoas? Sim, respondeu Clara. Porque hoje você ensinou uma cidade inteira. Helena começou a chorar. O orgulho, a emoção, a sensação de ver o filho finalmente reconhecido, era tudo o que ela sempre desejou. Gabriel respirou fundo, colocou a mão no peito e disse: Eu quero sim, quero ajudar as pessoas a serem boas. Quero que ninguém mais tenha medo, nem de mim, nem de fazer o bem. A praça inteira explodiu em aplausos espontâneos. Alguns gritavam seu nome. Gabriel! 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 Ele desviou o rosto sem saber como reagir, mas sorrindo, aquele sorriso puro que parecia iluminar tudo ao redor.
E enquanto o sol se punha, Helena abraçou o filho com força. Você é a luz da minha vida, meu anjo. E hoje, o mundo inteiro viu essa luz. Gabriel encostou a cabeça no ombro dela e murmurou: Eu só queria ajudar. Deus faz o resto. E naquela frase simples e sincera estava a grande verdade do dia. Gabriel não foi apenas mal interpretado. Ele transformou o mal-entendido em algo grandioso. Transformou dor em propósito, rejeição em reconhecimento e um gesto inocente em um movimento que tocou vidas. E assim terminava o dia em que Gabriel tentou ajudar e acabou mudando tudo. Se essa história tocou você, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos. Não esquece de seguir o canal para receber mais histórias emocionantes como essa. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sentir essa mensagem hoje. Sua interação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas.